Convite à reflexão número 91. Viver com paciência. Olá, queridas amigas e queridos amigos. Eu sou Eliane, colaboradora do Grupo Edgar Armon, e venho aqui hoje para convidá-los para uma nova reflexão. Que Jesus nos ilumine e que eu consiga, com as minhas palavras, falar com sua mente e com seu coração. Vamos conversar sobre viver com paciência, baseado no capítulo de mesmo nome, contido no livro Fonte de Luz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Então vamos lá. Pergunta direta: quem de nós aqui nunca perdeu a paciência e depois se arrependeu? Joana de Ângeles comenta nesse texto que ainda não vivemos com paciência porque essa é uma virtude que vamos conquistar ao longo do tempo, conforme o amadurecimento do nosso espírito. Nesse processo de crescimento, vamos desenvolvendo a resignação, a perseverança e a compaixão, que são os ingredientes que vão nos levar à vivência integral da paciência como um estado de espírito. Isso já nos dá um alento. Se somos espíritos ainda em amadurecimento, é natural que a paciência ainda não seja o nosso estado natural. A paciência é um exercício de fé. Existe uma definição que é a perfeita conexão entre paciência e fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. O que é a paciência, então, se não um exercício de fé no futuro, na justiça e no amor do Criador? Então, sem aflição, tudo está no lugar certo e no momento certo. Mas ser paciente não significa ser passivo, cruzar os braços e esperar, mas ter autocontrole e enfrentar as dificuldades sem deixar que a ansiedade e a pressa atrapalhem as nossas decisões. Jesus nos trouxe vários ensinamentos e passagens relativas à paciência. Mas o ensinamento maior foi quando, sabendo da traição do amigo, entregou-se à oração e aguardou que se cumprissem as determinações do Pai. No Calvário, suportou as acusações em silêncio e ainda deu o maior exemplo de paciência e compaixão, pedindo a Deus: Pai, perdoa-lhes. Em público, os impacientes são barulhentos e chamam a atenção. Mas a paciência verdadeira é silenciosa. Ela é muitas vezes exercida a portas fechadas. É o pai que conta várias vezes a mesma historinha para o seu filho. É o atleta que espera a cura de um ferimento. É a filha ou filho que cuida com carinho do seu pai idoso. Nas aulas sobre virtudes, na escola de aprendizes do Evangelho, o que mais se lamenta é da falta de paciência. Existem diversos fatores na vida contemporânea que contribuem para isso. É a escassez de tempo, a sobrecarga de informações, a tecnologia, os relacionamentos e as altas expectativas que nos impomos. Sem falar de outras questões do espírito como o orgulho, o egoísmo e a vaidade. No meio a tantas obrigações diárias, sem perceber, passamos o dia com o objetivo somente de tirá-las da lista de afazeres e nos esquecemos de desfrutar cada uma delas. A ansiedade em terminar uma atividade para começar outra está levando a humanidade a adoecer. Estamos programados a fazer e esquecemos de sentir e saborear a nossa existência. Nós nos esquecemos de parar para sentir o perfume das flores. Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, diz em uma passagem sobre a paciência que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Se os problemas em torno da paciência, ou melhor, da falta dela, são causados por nós, a solução para eles também está dentro de nós. Mas são os outros que me fazem perder a paciência. Será que são os outros? Ou somos nós que não estamos lidando bem com as situações? Mas voltando, se está tudo dentro de nós, a boa notícia é que também somos os solucionadores dos nossos problemas.
Vamos falar disso logo mais nas estratégias para lidar melhor com as situações de impaciência. Existe uma brincadeira popular que diz: não peça a Deus por paciência, pois Ele trará situações e pessoas que exigirão isso de você. A ideia aqui é que se pedirmos a Deus para ter mais paciência, Ele nos dará mais problemas. Mas não, nós precisamos encarar como oportunidades para praticar essa virtude, muitas vezes por meio de situações desafiadoras que vão testar a nossa calma e nossa perseverança. Situações que vão exigir nossa tolerância são inevitáveis na nossa vida. E pedir a Deus por paciência é um ato de humildade, é um ato de reconhecimento de que precisamos da sua ajuda. Além da religião e da filosofia, pesquisadores têm estudado a virtude da paciência e identificaram alguns tipos de paciência. Sim, amigos, se não bastasse precisarmos ter mais paciência, temos ainda suas variações. Existe a paciência interpessoal. Esse tipo não é bem sobre esperar, mas é sobre saber lidar com pessoas difíceis com mais tranquilidade. As pessoas que exercitam a paciência interpessoal têm a tendência a serem mais esperançosas e satisfeitas com sua vida. Um outro tipo é a paciência com as dificuldades da vida. É aquela pessoa que enfrenta as dificuldades sem frustração, ou doente de uma moléstia grave que espera, sem desespero, o sucesso do seu tratamento. Esse tipo de paciência está ligado à esperança e à fé. Existe também a paciência com os aborrecimentos diários, como filas, engarrafamentos ou defeitos no computador. É o exercício da resiliência. Os pesquisadores identificaram que essas pessoas ficam menos deprimidas. Paciência é caridade. Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. A paciência, como ato de caridade, aparece quando enfrentamos as situações com mais generosidade, com mais compaixão, misericórdia e perdão. Pense em uma amiga que oferece conforto, ou no neto que ouve com um sorriso no rosto a mesma história do seu avô. O indivíduo paciente assume até um certo desconforto pessoal para aliviar o sofrimento do outro. Ao contrário, o indivíduo impaciente sofre sérias consequências na sua saúde física e mental. Aceitando as pessoas como são, permitimos que elas cresçam e se desenvolvam no seu próprio tempo. E é bom nos lembrarmos também de que muitas vezes somos nós que precisamos da paciência alheia. Agora vamos falar um pouco do uso da internet e da sua relação com a impaciência. Com a era digital, tudo se tornou muito rápido, muito simples e conveniente. Como tudo, a tecnologia também tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O Google responde nossas perguntas em um instante. Se temos fome, podemos pedir comida rápida pelo aplicativo. Se sentimos falta de alguém e queremos vê-lo, temos o aplicativo de vídeo. Hoje, a tecnologia nos atende com rapidez em quase tudo que desejamos. Mas precisamos avaliar se, por causa dessa rapidez, não estamos nos esquecendo o que significa ter paciência na vida cotidiana. O uso consciente das redes sociais pode ser uma ferramenta muito útil para termos contato com amigos e familiares, compartilhar experiências e aprender coisas novas. Porém, as redes sociais também influenciam negativamente na nossa capacidade de tolerância e é preciso muito cuidado aqui. Assim como num jogo de cassino, o uso das redes sociais pode desencadear um ciclo de recompensa e gratificação que pode levar à dependência psicológica. A comparação com os outros pode nos frustrar, pois podemos sentir que não estamos progredindo rápido o suficiente em relação a eles. Isso pode levar a uma busca desesperada por resultados rápidos que não vão acontecer. Não podemos nos esquecer de que a vida digital é toda editada para parecer perfeita, enquanto a nossa vida é real.
Portanto, é muito importante termos nossos momentos a sós, fora das telas. Importante também uma higiene mental diária e mais critério na escolha das informações que consumimos. Vamos deixar de lado, em definitivo, tudo aquilo que não nos serve mais. Ser paciente é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada. Não tente ser paciente, treine ser paciente. Eduque a si mesmo, pratique e persevere. Agora você deve estar se perguntando, mas como posso treinar para ser paciente? Antes de tudo, tome consciência do seu ritmo interno e evite se sobrecarregar. A pressa é um gatilho para a impaciência. Sempre que conseguir, tente reformular as situações que disparam a impaciência. Mude o ponto de vista. Se alguém se atrasa para um compromisso, você pode reclamar da falta de respeito ou encarar o tempo como uma oportunidade para fazer algo útil. Pratique a atenção plena. Ao desenvolver a habilidade de prestar atenção no momento presente, você se torna mais consciente das próprias reações. A prática da atenção plena ajuda a desenvolver a compaixão, o que nos torna mais pacientes com os outros. Ao perceber que todas as pessoas têm seus próprios desafios, seremos mais tolerantes em relação às suas ações e comportamentos. Agradeça. Agradeça mais. Se somos gratos pelo que temos e pelo que somos, não ficamos desesperados por circunstâncias melhores a curto prazo. Exercite a empatia. Praticando a tolerância, aprendemos a aceitar as pessoas como elas são, em vez de tentar mudá-las. Isso pode nos ajudar a desfrutar de mais tranquilidade nas situações difíceis, em vez de sairmos por aí discutindo com as pessoas que pensam diferentes de nós. Precisamos admitir que existem diferentes pontos de vista, crenças e culturas diferentes das nossas. Devemos, de uma vez por todas, exercitar o entendimento do ponto de vista do outro, lembrando de que somos todos irmãos em processo de evolução. Relembrando o que nos disse Joana de Ângeles, viver com paciência faz parte do nosso amadurecimento como espírito, e os resultados vêm pouco a pouco. Essa consciência de que os resultados aparecem devagar precisa estar muito clara em nós, pois podemos facilmente desistir de objetivos que exigem um pouco mais de esforço e dedicação. Não podemos nunca nos esquecer de que também aprendemos com os nossos próprios erros. Portanto, paciência conosco e perseverança sempre. Um dia de cada vez. Agora, eu gostaria de falar da natureza, seus ciclos e sua relação com a paciência. A natureza pode ser uma grande professora de paciência. Ela nos ensina que as coisas não acontecem de uma hora para outra. A partir do ciclo das estações, por exemplo, observamos que cada uma delas tem um propósito que precisa ser respeitado e aguardado. Cada planta tem seu tempo para crescer e se desenvolver, assim como as sementes precisam de tempo para germinar e se transformar em grandes árvores. Isso também vale para os animais, que seguem os seus ritmos naturais para alimentação, migração e reprodução. O sol, o céu, as manhãs que sempre chegam, as noites que sempre caem, tudo funciona em harmonia. A natureza nos ensina a confiar no tempo e no ritmo do universo, no tempo e no ritmo do Criador. Hamed cita no livro Os Prazeres da Alma que a capacidade de persistir numa atividade com constância e perseverança é um dos atributos da natureza. Precisamos aprender com ela a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação podem destruir em minutos o que levamos anos para construir. Ele diz também no mesmo livro: suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência. A natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta.
Observar e aprender com a natureza nos torna mais conscientes e agradecidos pelas coisas simples da vida. Às vezes nos esquecemos de que somos partes integrantes da natureza. Para encerrar, eu quero contar sobre o plantio do bambu. Depois que o agricultor deposita a semente no solo, em 5 anos parece que nada acontece. Porém, muita coisa está acontecendo embaixo da terra. As raízes estão se desenvolvendo, cada vez mais amplas e profundas. E o agricultor prossegue, persistindo, nutrindo e protegendo aquele pequeno broto. Passado o tempo, em 6 meses, com a sustentação daquele sistema de raízes que se desenvolveu por todo aquele tempo, o bambu finalmente cresce e chega a mais de 20 metros. O bambu é conhecido por ser flexível, porém muito forte e resistente, tendo uma existência produtiva, útil e duradoura. Ele se curva nos tempos frios, balança com os ventos fortes, mas se mantém sempre firme. Como o bambu, precisamos do tempo de olhar para dentro e criar raízes, e também o tempo de desabrochar. Nos momentos mais difíceis, é preciso desenvolver as virtudes do bambu e as lições que ele nos ensina: a paciência, a perseverança, a resiliência e a fé no futuro. Nosso Pai Maior é como o agricultor que aguarda, confiante, e vê muito além das nossas aparências exteriores. Ele espera pacientemente que a gente desenvolva dia após dia todos os potenciais que ele um dia plantou em nós. Eu agradeço imensamente o seu tempo e a sua atenção. Fique na paz do Mestre.